E a gente começa o nosso Vida Saudável, melhores momentos, relembrando um pouco da nossa estreia aqui na TV Cidade Verde, no dia 19 de abril de 2021, com um pedacinho da entrevista do cardiologista Carlos Portela, falando sobre a importância dos pilares para uma vida mais saudável. É isso que eu estou querendo fazer aqui na TV Cidade Verde, o melhor que eu posso para trazer informações, porque esse é um tema que me interessa hoje muito. Eu tenho certeza que você que está em casa também é um tema que interessa muito, né? Qualidade de vida, diante de tudo isso que a gente está vivendo. Então, é isso que eu quero passar, é isso que a TV Cidade Verde quer passar nesse espaço. Uma boa tarde e uma ótima estreia, Neyara. Sucesso! Aproveita, avisa aí para o pai, para a mãe, para os irmãos, para o vizinho, manda mensagem, manda direct aí para todo mundo, avisa que Neyara Pinheiro está na TV Cidade Verde e o Vida Saudável está no ar. Bom, doutor Carlos, primeiro eu quero lhe agradecer por me receber aqui no seu consultório, na sua clínica. É um prazer enorme. Acho que o senhor tem muito o que contribuir aqui com os nossos telespectadores, porque hoje o nosso tema é pilares de uma vida saudável. São 4 pilares: sono, atividade física, alimentação e a saúde mental. E eu vejo que o senhor trabalha muito isso de forma integrada. Qual é o segredo? Sem dúvida alguma, quando a gente fala de saúde, a gente fala de forma integral dos pilares da saúde, como você citou. O que uma noite de sono pode promover como bem-estar, como promover do ponto de vista da saúde? Saúde de forma geral, né? Do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista de prevenção de algumas doenças, do sobrepeso, da obesidade. Qual a relação de um bom sono com o controle do estresse, do controle da ansiedade? Qual a relação disso com a minha alimentação? Com compulsões alimentares, ou seja, aquela vontade exagerada de toda hora estar beliscando, estar comendo alguns alimentos específicos. Qual a relação que um sono pode ter com a atividade física? Então, quando a gente fala de saúde, Neyara, a gente não pode dissociar, a gente sempre tem que olhar o corpo como um todo. Eu costumo falar para meus pacientes que a primeira coisa que a gente deve olhar é uma coisa que chama-se alimentação, saúde intestinal. Tudo no nosso corpo responde pelo que a gente come. Se a gente for ver, todo começo de semana a gente tende a ter aquela preguicinha, né? Aquele mal-estar, às vezes aquela dificuldade de iniciar a semana. Nada mais é do que o nosso corpo inflamado, pelo padrão da alimentação, pelo padrão de vida que a gente tem nesses 3 dias, sexta, sábado e domingo. E como é que é esse corpo inflamado, doutor? Não entendi. Inflamação nada mais é do que o padrão que o corpo tem relacionados a algumas substâncias que são produzidas que podem me causar uma dor de cabeça, podem me causar um mal-estar, podem me causar um excesso de, às vezes, uma fraqueza, uma fadiga. E o que acontece? Por exemplo, quando eu estou com uma dor de garganta, a gente passa por crise de garganta, a gente tem uma inflamação local, certo? Geralmente a gente tem dor no corpo, a gente tem dor de cabeça, a gente tem febre. Isso é um estado inflamatório, tá? Levando isso para o nosso intestino, toda vez que você come algo mais calórico, uma pizza, um hambúrguer, toma refrigerante demais, come doces demais, isso causa uma inflamação no meu intestino também. Só que o que acontece? Quando eu estou com dor de garganta, a gente chama de uma inflamação de alto grau. Então você tem mais sintomas. Quando você inflama o intestino, o que acontece? Você tem uma inflamação de baixo grau. Geralmente isso corresponde a uma dorzinha leve de cabeça, uma dor no corpo, uma fadiga. É a nossa segunda-feira, é aquela preguicinha da segunda-feira. E a gente sempre pergunta, por que segunda-feira é o dia que você está menos indisposto? E sexta-feira é o dia que geralmente você está mais disposto. Durante a semana a gente tende a ter uma regra, né? Você come melhor, você dorme mais cedo, a gente não ingere tanto álcool. Então, apesar de ser complexo, eu queria deixar uma tarefinha de casa para todos vocês que estão nos assistindo. Comecem a perceber, toda vez que você come algo mais calórico, como por exemplo, aquela pizza do domingo, aquele hambúrguer do domingo, no outro dia você sempre vai acordar com certa fadiga no corpo. Isso é um estado inflamatório.